Aí, por falar em papel, vem aquela dúvida. Tá bom, mas e a questão do papel? Como é que faz? Meu filho vai precisar de ter uma declaração de conclusão do ensino médio. Como é que eu resolvo esse problema na hora de matricular na escola, na faculdade? Como é que as famílias homeschoolers resolvem? Usando uma coisa que o sistema educacional brasileiro já prevê. Quando o teu filho fizer 18 anos de idade, ele vai fazer uma prova que se chama Enseja. E na prova do Enseja, o teu filho vai receber um diploma, né, do ensino de conclusão do ensino médio, esse sim fornecido pelo MEC, esse sim com validade em qualquer universidade, faculdade do Brasil, mas também nas faculdades e universidades que estão fora do Brasil. Ele vai poder, né, fazer faculdade em qualquer lugar com esse certificado de conclusão do ensino médio emitido pelo MEC através do Enseja, tá? Sobre esses detalhes, está tudo explicadinho também aqui no nosso boletim informativo sobre a legalidade do homeschool no Brasil, tá bom? Então, tá tudo aí para vocês depois conferirem com calma, tá bom? Respondi da parte da faculdade e já tive a oportunidade de explicar para vocês um monte de coisa relativa à questão da legalidade, do processo pedagógico e tudo mais. Mas então vamos falar um pouquinho mais para a gente, já que nós estamos aí engatados na questão da qualidade da educação, está bem claro para vocês esse processo todo. As pessoas perguntam como é que funciona o sistema educacional do Instituto Ave Maria, como é que nós vamos conseguir produzir esse resultado maravilhoso aí que você está falando, de dar essa educação acadêmica, filosófica e espiritual, né, de cumprir com os 3 objetivos funcionais para o trabalho, para a cidadania e para o desenvolvimento da pessoa, do Instituto Ave Maria. Tudo isso que eu expliquei para vocês a respeito desses processos aí da educação, basicamente está resumindo nesse quadradinho aqui, ó, que aqui diz o plano de aprendizado individualizado, que nós temos aqui os 3 objetivos constitucionais para a educação e todos os atributos que precisam ser desenvolvidos no teu filho a partir disso daqui. Tudo isso está explicado nesse livro, e esse livro inteirinho é para explicar esse quadradinho. Então, o projeto pedagógico é bem pedagógico. Mas como é que funciona essa rotina? Vamos lá. Eu disse para vocês que a educação domiciliar ela tem que acontecer de modo muito semelhante ao que acontece na educação escolar. Como é que funciona a educação escolar? A educação escolar, o teu filho tem que seguir algumas regras que também são válidas para a educação domiciliar. Primeira coisa, eu vou falar para vocês que existe uma lei que manda na escola. A escola não funciona de qualquer jeito, ela funciona de acordo com uma lei. Né? Por quê? Porque a família tem o direito, né, de educar a criança em casa e tem a opção de terceirizar para a sociedade e para o Estado. Quem que é a sociedade? Escola particular. Quem que é o Estado? É a escola pública. E a escola pública que tem que prover educação para o teu filho de acordo com o sistema educacional brasileiro, que é tudo isso que eu expliquei para você. Tá? Infelizmente, todo mundo já sabe que a educação escolar não ensina para a cidadania nem para a pessoa e só para o trabalho. Portanto, fica aí, né, mais uma reflexão para cumprir os 3 objetivos constitucionais. Infelizmente, pela escola é impossível. Mas voltando aqui, quando você terceiriza a sua educação para a escola não funciona de acordo com o dono da escola nem com o diretor da escola, no caso da escola pública. A escola pública é administrada por um diretor, né, nomeado lá pela Secretaria da Educação, e a escola particular pelo dono da escola, ou pelo gestor nomeado pelo dono da escola. Mas ela não funciona de acordo com a cabeça desses caras. Né? Ela funciona de acordo com uma lei, que é a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, às vezes eu ouço alguém dizer assim, o homeschool não é uma lei, não é uma modalidade de ensino prevista na LDB. A LDB não permite o homeschool, a educação domiciliar. Então, vamos ver o que diz a LDB. Eu vou explicar uma coisa sobre a legislação para vocês. A legislação é assim, você tem a lei nacional que manda em todas as leis do Brasil, que chama Constituição Federal, e os tratados internacionais que o Brasil é signatário também tem força de lei constitucional. Aí, com relação à educação, abaixo da Constituição, nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois vem a LDB, depois vem o Plano Nacional de Educação, depois a LDB e assim por diante, tal, as outras leis. Tá? E dentro da própria lei, existe uma hierarquia, onde o artigo 1º manda na lei inteira. O artigo 2º manda em toda a lei, menos no artigo 1º. O artigo 3º manda na lei inteira, menos no 1º e no 2º. Dá para entender? Quer dizer, o artigo de número maior obedece os de número menor e manda nos de número maior ainda.
É desse jeito. Então, o que quer dizer isso? Se o artigo 5º fala que pode, o artigo 25 fala que não pode, você tem que ver por quê. Porque prevalece o entendimento do artigo 5º se ele fala que pode. Alguma coisa aconteceu para o 25 falar que não pode. Tem que ver o que aconteceu que foi considerado diferente. Então, por exemplo, lá no ECA, todos os artigos, até o Sem Ter Lá Vai Fumaça, falam que a educação domiciliar escolar pode as duas. Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 100 lá diz que, em caso não seja constatado o crime de abandono de todas as formas e não conseguiu ser provado que a criança recebe educação, o ensino regular, a matrícula na escola é obrigatória. Tá bom, mas o artigo 53 não diz isso, o artigo não sei o que não diz isso, então o que importa é que os de antes. Se o pai e a mãe conseguem provar que a criança recebe em casa do ensino regular, é resolvido. Então, para entender um pouco esse mistério todo aí, que, como eu disse, existe o competente e o incompetente é mal intencionado. Às vezes, quem fala essas abobrinhas ou é incompetente ou mal intencionado, porque o competente sabe o que diz a lei. Né? E se não sabe, vai estudar para saber. O que diz a LDB aqui no artigo 1º? Ela diz assim, ó, esta lei disciplina é sinônimo de manda. Então, essa lei disciplina a educação escolar. Tá vendo? Nós estamos falando aqui de um negócio que chama educação domiciliar. É outra coisa. E quem disse que chama educação domiciliar foi o MEC, que daqui a pouco eu vou mostrar o parecer técnico do MEC que trata desse assunto. Então, para o MEC, existem duas modalidades de educação no Brasil, a educação domiciliar e a educação escolar. A educação escolar ela é regulamentada pela LDB. A educação domiciliar ainda não existe uma regulamentação. Ela está tramitando lá no Congresso. Mas a ausência de uma regulamentação não pode ser impedimento ao exercício do direito constitucional. Nós vamos chegar lá. Calma aí. Lembra das peças do quebra-cabeça. Estou montando com vocês. O que diz, então, essa lei? Que ela manda na escola. Então, quem fala assim, a LDB não permite o homeschool, primeiro que não é competência da lei. É que nem eu querer usar a chave de fenda para pregar um prego, ou um martelo para pregar um parafuso. São incompatíveis. Então, a lei da LDB ela é incompatível com o homeschool. Ela não manda no homeschool. Né? Ela manda na escola, beleza? Então, vamos lá. A escola tem que obedecer essa lei inteirinha. Tudo que está na lei, a escola tem que obedecer. Então, a escola não funciona só do jeito que pensa o dono da escola ou o diretor da escola, no caso da escola pública. Por que foi feita a lei? Para orientar a escola como é que ela tem que realizar a educação básica para os nossos filhos. Beleza, mas quem que verifica se a escola está cumprindo a lei? A Secretaria da Educação. Então, a Secretaria da Educação, ela manda na escola, mas ela manda na escola de acordo com o que passa na cabeça do secretário? De modo algum. Pensou que bagunça que ia ser? O Brasil tem 5.600 cidades. Pensou se cada secretário mandasse de acordo com a cabeça dele? Que bagunça que ia ser a escola? Então, o secretário da Educação obedece, manda a escola cumprir a lei e fiscaliza se a lei está sendo cumprida. Então, ou seja, se o secretário da Educação mandar a escola fazer uma coisa que está escrito na lei, a escola é obrigada a obedecer? Sim, é obrigada a obedecer, porque está na lei, e não obedecer o que está na lei é ilegal. Se o secretário da Educação mandar a escola fazer alguma coisa que não está na lei, a escola é obrigada a obedecer? Pergunta, está na lei? Não está na lei. É legal? Não, não é legal. Se não está na lei, é ilegal. E se o secretário mandou fazer uma ilegalidade. E se o dono da escola ou a escola obedece, está sendo cúmplice da ilegalidade. Agora, o que acontece? Como eu disse, para você exigir as pessoas competentes e mal intencionadas. Muitas vezes acontece que o dono ou diretor da escola é incompetente ou mal intencionado. Né? Ou seja, não tem culhão para falar para o secretário, isso está contra a lei não me obriga a te obedecer. Tem medo de falar não para o secretário. É o problema da pessoa que não se formou na parte espiritual, não tem virtude suficiente, não tem vontade para enfrentar o erro. Se corrompe facinho, se vende por nada. Contribui para o mal, porque é um covarde. O que a escola tem que fazer? A escola, por exemplo, uma ilegalidade que as escolas cumprem bastante, é importante explicar para vocês, é assim, o pai e a mãe vai pedir a transferência do filho na escola. Aí a escola fala assim, eu só posso te dar a transferência do teu filho se você me trouxer uma declaração de matrícula na outra escola. E se você não me trouxer, eu não te entrego a transferência. Aí o pai e a mãe fica pensando que ela tem que fazer isso, mas não tem. Sabe por quê? Porque isso não está escrito na LDB. E, na verdade, o que está escrito na LDB é o contrário. Na LDB está escrito que a escola tem que entregar o documento que o pai e a mãe pediu.
E antes da LDB, a Constituição Federal também diz que tem. Né? Então, tem uma esfera constitucional, uma esfera da lei da escola, que diz que a escola tem que entregar a transferência. E quando a escola não entrega, ela comete um crime. E quando ela não te pede para você trazer um documento que você não é obrigado, ela comete outro crime. Porque você não é obrigado a fazer nem deixar fazer nada que a lei não manda. Isso está na Constituição. E os dois crimes da cadeia. Percebe? Olha o risco da pessoa que faz as coisas sem saber. Por que você faz? Porque me mandaram fazer. Está errado. A escola é obrigada a dar transferência. Agora, por que a escola faz isso? Porque o secretário mandou. Agora, o que acontece? Qual que é o problema da escola? Ou a solução? Por causa, né, que a escola está prestando serviço para educar o teu filho, a Secretaria de Educação tem a obrigação de fiscalizar se a escola está fazendo tudo certinho. Se é assim, a escola tem que cumprir uma série de procedimentos. E a escola tem que, e a Secretaria de Educação tem que fiscalizar. O que é, quais são os procedimentos? A escola precisa ter certeza, não existe escola homeschool, não existe escola online, não existe escola EAD, não existe escola não presencial, não existe escola remota, escola não presencial, não existe. Todo ensino escolar é presencial. Teu filho tem que assistir aula na sala de aula. Na época da pandemia, houve uma exceção à regra por causa da pandemia. Mas a regra é assistir aula na sala de aula. Então, se é escola, é sala de aula. E é uma coisa tão séria que a escola é obrigada a fazer um negócio que chama controle de frequência. E apresentar um relatório do controle de frequência para a Secretaria da Educação. E quando o seu filho começa a faltar da escola, a escola é obrigada a comunicar à Secretaria da Educação a possibilidade de um negócio que se chama evasão escolar. Porque se o seu filho está matriculado e não está frequentando, ele tem alguma coisa errada. Então, se você não quer que o teu filho frequente a escola, você tem que pedir a transferência. Aí, a partir daquele dia que você pediu a transferência, a obrigação de frequentar a escola não é mais obrigação, porque você cancelou o contrato. Aí, o que acontece? A Secretaria da Educação verifica aquela possível evasão escolar e a Secretaria da Educação não sabe se a criança está estudando ou não. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar, denunciar para o Conselho Tutelar para que verifique. Muita gente tem medo do Conselho Tutelar, mas lembre que no Conselho Tutelar, assim como em todo lugar, tem pessoas competentes e competentes mal intencionadas. Mas tem gente boa lá também. E não tem problema nenhum. Independente se é competente bem intencionado, conselheiro tutelar, escola, Secretaria da Educação, pai, mãe, tem que obedecer à lei. Então, nós vamos fazer com que a lei se cumpra, correto? O conselheiro tutelar, se estiver matriculado na escola e não estiver estudando em lugar nenhum, o conselheiro tutelar vai perguntar para dar esclarecimento e o pai e a mãe vai ter que resolver o que faz ou levar para voltar primeiro para a escola. Então, é assim que funciona. Agora, se o pai e a mãe quiser tirar da escola, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um pedido por escrito. Esse é o jeito certo. Por quê? Porque quando você coloca o pedido por escrito, você tem a prova de que você pediu a transferência. E a escola tem como dizer para a Secretaria da Educação, aquela mãe pediu a transferência, de acordo com o que a lei estabelece, e eu entreguei a transferência. Eu não sei mais dessa criança. Não é mais minha responsabilidade dar satisfação sobre ela. E a escola está livre da perseguição da Secretaria da Educação, que tem que obedecer o que o pai e a mãe fez, que é a liberdade do pai e da mãe. E como é que eu peço essa transferência de modo formal? A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o quê? É muito comum que os pais e mães que participam das reuniões com a gente não tenham o hábito de leitura. Sabe por quê? Porque vocês estudaram na escola, vocês não aprenderam a ter o hábito de ler. Vocês dão uma passada de olho e acham que entendeu. E educação domiciliar não é assim. Educação domiciliar é ler, entender e explicar. Então, começa fazendo isso desde já, que vocês vão entender como é que funciona todo o processo do que a gente está explicando. Esse documento que eu vou colocar para vocês, que é um documento Word, ele tem 4 páginas. Você vai abrir lá no teu computador, recomendo que imprima, leia as 4 páginas. As 2 primeiras páginas são o formulário e as outras 2 são explicação do formulário. Então, você vai deletar as 2 últimas e ficar só com as 2 primeiras e vai colocar os seus dados aqui onde está em vermelho. Aqui nesse documento diz que você é pai da criança tal e que você quer a declaração de transferência e que até o direito de pedir, é dever da escola entregar. E no final desse documento tem um quadradinho aqui que você assina e um lugar onde a escola bate o carimbo, assina que recebeu uma cópia do pedido. Beleza.
A escola passa a te dever um documento que você pediu, você não deve nada para a escola. Esse é o procedimento. Aí vem aquele pai e mãe que fala assim para mim, Ricardo, houve uma mãe que falou assim, eu achei que esse documento é muito pesado, e eu resolvi que eu não vou pedir para a escola, não, porque eu sou amiga da dona da escola, né? Ela vou pedir pela transferência, ela vai me dar, uma escola particular. No dia seguinte, a mãe me ligou. Aí ela pegou assim, Ricardo, estou bege. Eu falei, por que você está bege, moça? Não, porque eu fui lá na escola pedir a transferência, sem aquele papel que você falou, e a diretora da escola, que achei que era minha amiga, falou que só podia me entregar a declaração se eu trouxesse uma declaração de matrícula da outra escola. E eu falei que não ia trazer. Ela falou assim, então que não ia me entregar. E que se eu não trouxesse, ela não me entregava. Ainda ia me denunciar ainda, se eu tirasse as coisas da escola. Eu falei, então, tua amiga, tá vendo? Parabéns para você. Ela, e agora, o que eu faço? Eu falei assim, pois é, o que você vai fazer, né? Mas eu quero que você me oriente. Eu falei assim, mas já te orientei uma vez, você não quis fazer, você quer que eu te oriente de novo? Não, mas me orienta agora. Eu falei assim, mas já orientei. Ah, é aquele papel? Eu falei, é aquele papel. Doido eu sei que não me ouviu da primeira vez, né? Eu falei, a primeira vez está falado. Aí ela falou assim, tá bom, então eu vou preencher o papel e vou levar lá na escola. Tá bom, então depois você me liga para falar o que aconteceu. No dia seguinte ela me ligou. Falou assim, Ricardo, isso aconteceu? O que aconteceu? Eu fui lá na escola e pedi para falar com a diretora. Desde quando meus filhos estudam lá, já faz uns 6 anos, nunca aconteceu de chegar lá querer falar com a diretora e ela deixar de me atender. Me atendia na hora. Durante 6 anos. A primeira vez que eu cheguei lá e falei que queria falar com ela e ela não quis me atender foi hoje. É mesmo? O que aconteceu? Eu falei para ela chamar a diretora, a secretária foi chamar, ela falou que eu não podia me atender para eu marcar um horário. Pela primeira vez na minha vida. Aí eu falei para a secretária que não precisava marcar nenhum horário, que eu só vim pedir um pedido de transferência formal para ela assinar e protocolar que recebeu cópia. E ela deixou uma cópia lá e trouxe de volta a cópia assinada. Aí o que acontece? Eu estava voltando da escola para minha casa, em 15 minutos que eu tinha saído da escola, a secretária me ligou para eu voltar lá na escola para buscar a transferência que estava pronta. Sabe aquela transferência que ela não ia entregar de nenhum? Aquela transferência que ia demorar 30 dias para fazer? Demorou 15 minutos. Está entendendo? Por quê? Porque é a lei. Teve um pai que quis matricular com a gente e falou assim: eu mandei o documento lá que você pediu lá para a escola e a escola não aceitou. Mas você imprimiu o arquivo, assinou e mandou direitinho? Não, eu abri o arquivo, corrigi os dados e mandei pelo e-mail. Ah, é? Pelo e-mail? Onde estava escrito que era para mandar pelo e-mail, nas minhas instruções? Não, mas é a mesma coisa. Eu falei assim, não é a mesma coisa. Por favor, me manda o e-mail que você mandou para a escola. Ele mandou o documento com os dados corrigidos, não assinou, obviamente, e não deletou a página 3 e 4, que é a página de instrução. Aí ele falou assim, e agora, o que eu faço? E agora o que o senhor faz? Continua na escola. Mas eu quero fazer o homeschool. Não, o senhor não quer fazer o homeschool. O senhor não é apto, não tem competência, não tem perfil para fazer homeschool. Como assim? Como que você pode falar isso? Assim, o senhor acabou de dar a prova. Porque o homeschool é estudar o que está escrito no livro e ensinar para o teu filho. Você não foi capaz de ler 4 páginas e fazer um procedimento simples. Então, fica a dica. 100% dos casos que as famílias são denunciadas no Conselho Tutelar pela escola é porque a pessoa não fez desse jeito. Pode ser que você faça desse jeito e tenha problema também. Mas pelo menos você fez o que você precisa fazer. E você tem um documento a teu favor. Sem isso, você não tem nada a teu favor. Então é assim, esse documento está de acordo com a Constituição Federal, está de acordo com a LDB. É assim que funciona. Beleza? Beleza.